Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, que bom! Estão preparados para mais uma aula de produção textual? Vamos lá? Eu preciso saber se vocês lembram dessa história. Lembram? Muito bem! É a história que a Prof contou para vocês na aula passada. Qual é o nome dela mesmo? A Torta de Fadas. Ótimo, muito bem. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje, tá? A Prof vai mostrar alguns detalhes dessa história, desse livro. Vamos lá? Vocês lembram das primeiras páginas do livro? Muito bem. Então, olhem só. Papai? O que é isso? O que é que está escrito aqui em cima? Papai. E esse papai está dentro do quê? De um balão. Muito bem. Vocês viram na aula da professora Maiara que nós usamos muito os balões de fala em histórias em quadrinhos, não é mesmo? Então, na história em quadrinho, tem balão de fala, balão de pensamento, né? E em algumas histórias, nós também percebemos que tem esse balão de fala ou de pensamento, né? Esse aqui, ele é de fala, né? Vocês já viram, vocês já estudaram sobre a diferença dos balões de fala para os balões de pensamento lá no início do ano, não é mesmo? Então, esse balão de fala, ele tem essa pontinha aqui, né? Para mostrar que é um balão de fala. Se fosse de pensamento, teriam bolinhas, né? Então, olha que legal. Papai, o que é que o senhor sapo está fazendo ali dentro? Vocês lembram? Muito bem, ele está verificando se assou a sua torta. Ótimo, isso mesmo. Papai, estou com fome. Papai, 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 estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Vocês repararam quais são os recursos que o autor usa, que ele utiliza nesse livro? Olha só, ele coloca aqui para vocês perceberem que as palavras estão aumentando de tamanho, não é mesmo? E por que que ele coloca isso? Para mostrar que o tom da voz está sendo elevado, né? E até a forma com que o sapo está, né? A boca aberta, assim, então ele está gritando. Então, esse é um recurso que o autor utiliza em algumas histórias para demonstrar, para fazer com que o leitor perceba que ele está gritando, que o personagem está elevando sua voz. Outro recurso são os pontos de exclamação. Olhem aqui. Também são recursos que os autores utilizam para demonstrar isso também. Está exclamando algo, né? Nesse caso, ele está bravo, ele está com fome, ele está gritando, tá? Então, por isso que ele está utilizando o ponto de exclamação. Então, quando nós lemos a frase, nós não podemos ler assim, estou com fome. Estou com fome, estou com fome. Não, tá? Porque o autor já colocou este recurso aqui para nós lermos com a entonação de voz diferente. Tudo bem? Vocês perceberam como é que o sapinho ficou quando estava com fome? Ele estava desesperado, ele não tinha paciência e ele começou a gritar com o papai dele. Vocês também fazem isso quando estão com fome ou quando querem alguma coisa? Vocês ficam sem paciência? E gritam também? Acho que não, né? Vocês não fazem isso, vocês não fazem essa tristeza, eu tenho certeza, não é mesmo? Os alunos dos segundos anos são maravilhosos, não gritam quando estão com fome, não fazem essa tristeza que o sapo fez,
Não é mesmo? Tenho certeza absoluta. Então vamos observar mais essas páginas do livro. Papai, espere! Ainda estou com fome. Tem mais torta? O que é que vocês acharam dessa parte? Será que o sapinho realmente comeu a torta e gostou da torta e queria mais? Ou vocês acham que ele nem comeu, que ele estava tentando enganar o papai e não comeu? Que dúvida, hein? E esse recurso aqui, vocês observaram? Olha só, como é que o autor colocou a resposta do papai? Na geladeira. Ele repetiu a letra E e a letra A. Por que será? Vocês sabem? Isso mesmo, porque ele está caindo. Então, é essa a impressão que o autor quer que nós tenhamos, né, durante a leitura. Repetindo as letras e olha só, a palavra está deitada. Exatamente assim, como nós imaginamos que o sapo, que o senhor sapo está caindo. Vocês lembram dessa parte? A parte em que o sapinho duvida se a torta é de lesmas ou de fadas. Então ele pergunta: Papai, por que suas fadas não têm asas? E o sapo responde: Por quê? Ah, bem, porque eu as arranquei. Veja, está escrito aqui: antes de cozinhar fadas, sempre retire as asas delas. Caso contrário, as asas ficam presas entre os dentes. É nojento. E ele ainda está apontando aqui, ó, para dar mais certeza ainda para o sapinho. E por que será que o sapinho acreditou? Vejam só. O papai mostrou onde estava escrito e o sapinho acreditou. Por quê? Por que vocês acham que o sapinho acreditou no papai? Porque o sapinho leu na receita ou porque o sapinho não sabia ler, então não pôde conferir o que estava escrito? Muito bem. A resposta correta é essa. Ele não sabia ler. Então não tinha como ele ver, como ele conferir se era realmente verdade o que o papai estava falando. Pois é, meus amores, o sapinho não pôde conferir se o que o papai estava falando era verdade, porque ele não sabia ler. Vocês perceberam como é importante aprender a ler? Pois é, por isso que a prof sempre pede para vocês atenção, concentração, não é mesmo? Porque é muito importante você aprender a ler. Mas agora, a prof trouxe a verdadeira receita da torta de fadas. Sabiam? Pois é. Mas vocês não podem fazer, ok? Porque essa receita é só para os sapos. Vamos lá? Então vamos para a nossa torta de fadas. A receita é a seguinte: ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 3 ovos, 1 colherinha de sal, 5 lesmas e 2 minhocas. Modo de fazer: coloque numa bacia a farinha, o leite e os ovos e o sal. Misture bem. Acrescente as lesmas e as minhocas e mexa devagar. Coloque numa forma e asse no forno por 30 minutos. E está pronta a nossa torta de fadas, que os sapos amam. Gostaram da receita? Legal, né? Pena que não podemos fazer, né? Mas vocês observaram na receita o que é que tem? Muito bem.
Então, primeiro vem os itens, né? Os ingredientes que nós utilizamos para fazer uma receita e a quantidade de cada item, de cada produto, né? E aí, logo em seguida, vem o modo de fazer. Como é que nós fazemos? Então, a receita nos ensina a fazer alguma coisa, a fazer algo. Vocês já fizeram uma receita na casa de vocês? Com a mamãe, com o papai, com a vovó? É muito legal. Se vocês puderem, façam uma receita e observem os ingredientes, a quantidade e o modo de fazer, se está sendo feito corretamente. Combinado? Mas agora, chega de receita, não é mesmo? Chega de torta de fadas. Combinado? Eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei muito curiosa para saber o que é que aconteceu com o Papai Sapo. Porque na história, as fadas, a história termina assim: Mamãe, está pesado. Só um pouco de esforço, querida. Pense na bela torta que vou preparar para você, com esse dragão gordinho e tão nutritivo. E então, o que é que vocês acham que aconteceu com o Senhor Sapo? Que ele virou uma torta? Que ele virou um dragão? Que ele caiu? Que ele conseguiu voltar para casa para fazer uma torta para o seu filho? A história acaba assim. Sabe o que é que eu queria pedir para vocês? Para vocês escreverem um final para essa história. Pois é. E eu e a Prof. Maiara, estaremos aguardando vocês para contarem para nós no Zoom qual foi o final da história escolhido por vocês. Combinado? Nós estaremos esperando. Façam um final que vocês imaginarem, que vocês desejarem. E lembrem, letra cursiva. Um beijo e fiquem bem. Até a próxima aula.